Boa noite, gente. Estamos começando aqui Enquadrados número 10. 10 enquadrados, incluindo um que acabou de chegar aqui, o Arnaldo, Marina Estela, tá também, Fábio, TT, chegando aí a nossa turma. Legal, muito legal tá com vocês aqui toda terça-feira. A gente já teve 10 pessoas, né? Teve Rosana Urbis, teve Arnaldo Galvão, teve Otto Guerra, Céu Delia, o Marão, o Gui Charnot, o Andrés Liban, o Enio Torresan, a Raquel Coelho, e hoje a gente vai ter diretamente de Portugal, 4 horas à frente da gente, então estão no futuro, né, diretamente do futuro, Fernando Galrito, da Monstra. Fernando é animador, é professor, é produtor, faz tudo o que for preciso, né, para levar à frente a animação. Olá, Polegarmente. Bem-vindo. Ô, Fernando. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Então, estamos aqui, Olha, olha, obrigado. estamos comemorando o 10º episódio, hein? Você... É um bom número, décimo Sim. episódio. Estamos a comemorar também a tomada da Bastilha, Sim, hoje vai ser histórico. a Revolução das Luzes, não é? É. Aliás, nas minhas aulas, não sei se você faz isso, mas eu nas minhas aulas sempre falo que a Revolução das Luzes talvez tenha sido um dos momentos mais importantes para o cinema e para o cinema de animação. Porque, e eu costumo contar um pouco a história, até toda a gente que aparecia com uma inovação... Estou? Você está me ouvindo? Estou? Oi. Trava um pouquinho, mas é assim mesmo. Ok. Peraí. Não, estava a dizer que todas as grandes ideias que surgiram antes foram sempre postas de lado. Ou seja, quando apareceu um cara a dizer que a Terra era redonda, era se não se tivesse desdito. E então a revolução das luzes e todas as ideias do Kant, essencialmente, não é? Que cada pessoa tem capacidade para pensar pela sua própria cabeça, isso vem modificar um pouco as coisas. E a partir daí, quando aparece alguém com um taumatrópio a dizer isto que você está a ver é mentira, é uma junção de duas imagens, mas é uma imagem que não existe. Não é? Você ou era considerado feiticeiro, ou então, como havia uma maior abertura para a novidade, isso começou a ser aceito. E então, eu costumo dizer que a Revolução das Luzes é muito importante para que cada pessoa comece a pensar pela sua própria cabeça e que as suas ideias comecem a ser aceitas pelos outros. Exatamente, né? A gente precisa de luz para fazer animação, né? Sem luz não dá. É, Para fazer cinema, verdade. para criar essa ilusão de movimento, né? Que a gente gosta tanto. Realmente. E eu acho que nós podemos falar Então vamos quase das duas comemorar aí. luzes. Comemorar não a queda, mas o levantar de um pensamento aí, que eu acho que a gente está numa época que o audiovisual está dentro do bolso de todo mundo. Então a gente precisa botar isso para funcionar do jeito que tem que ser, né? É verdade. Não do jeito como algumas pessoas estão pervertendo, né? Essa linguagem. A gente tem que tomar ela nas rédeas. Exatamente. Até porque a questão da luz, não é? Ela, para além de ser entendida como fundamental para nós vermos as coisas, ela há também outra luz, não é? Que é a luz do espírito, a luz do nosso cérebro, que permite que nós tenhamos essa capacidade de inventar, de criar e de colocar sobre o ecrã, no caso da animação, não é?
todas as nossas ideias, mas essencialmente conseguir transmitir todas as emoções, às vezes a partir de coisas bem simples, não é? Eu estava a rever um dia destes o seu Miau, que é uma fórmula bem simples de você dizer coisas muito profundas e de agitar não só o nosso olhar, mas também a nossa mente e o nosso coração para as questões bem fundamentais da forma como nós interagimos com os outros. Uhum. Porque quando a gente constrói um filme de animação, né, como esse, você citou o Miau, né, que são 8 minutos, que eu levei alguns meses para fazer, e muito tempo antes pensando, né, como seria a história, a gente empacota, né, nesses minutos um monte de informações, né, um monte de significados, e depois eles são desembrulhados assim, pelas audiências. Né? E essa que é a qualidade do filme de animação, que ele tem sempre muitas interpretações, muito conteúdo, né? E não é qualquer coisa. Né? Exatamente. Não, e é isso que é a grande vantagem, acho eu, de quando você conta uma história, que ela é sempre vista de forma diferente, não é? Eu tenho um filme que fiz há uns anos com o meu amigo João, que é um filme que eu já 21 histórias a partir daquele filme. Ou seja, cada pessoa tem uma ligação, tem uma interpretação diferente para o mesmo conjunto de imagens, para o mesmo conjunto de sons, etc. Não é? E isso eu acho que é fundamental, diria eu, para nós conseguirmos também passar, no fundo, um pouco daquilo que são as nossas ideias, mas ao mesmo tempo também deixar um espaço para que o espectador possa também ter a sua liberdade criativa dentro da nossa obra, que ela já propõe uma certa criatividade, já tem dentro dela muita criatividade. E pronto, eu acho... O que é bom é que a gente não precisa se preocupar. Opa. Desculpa. Sim. Não, a gente não precisa Teve um hiato aí que foi, na verdade, estava travando, eu achei que era uma pausa sua. Não, eu penso que há uma, como é que se diz? Há uma relação sempre de algum mistério, digamos assim, entre aquilo que é o criador, não é? E depois o público espectador. E esse mistério, essa ligação que se cria, que deixa muito espaço tanto para quem faz a obra, mas também depois para quem vai interagir com ela e a vai sentir. E é quase essa magia, não é? Que tem a magia do movimento sobre o ecrã, mas depois também tem a magia do movimento dentro da cabeça do espectador, não é? E eu acho que são essa ligação, essa junção entre esses dois momentos mágicos, diria assim, que é, a partir de imagens inertes, nós criarmos no ecrã a ilusão do movimento. Mas depois todo o movimento e toda a sensação que essas imagens criam, não é? Elas são... Essa magia é sempre um lado fundamental, diria eu, que o criador nem sempre controla. Não. E que eu acho que é bom que não controle. Exatamente, é ótimo. Exatamente, porque não é? Tem esse lado mágico, não é? E depois tem esse lado, acho eu, que eu costumo dizer muitas vezes, aquilo que difere entre nós, entre aspas, não é? Comuns, criadores, e os génios, não é? É que os génios têm mais pensamento do que nós. As pessoas acham que criar é um ato simples, é fazer um gesto, ter uma pequena ideia, mas há sempre muito trabalho por detrás. Não só trabalho físico, mas essencialmente muito trabalho intelectual de pensar a forma como se quer dizer e de se depurar, não é? E eu acho que a grande diferença entre os filmes mais geniais, para falar da animação, e os filmes mais normais, é que os filmes mais geniais têm muito mais pensamento por detrás e conseguem uma coisa que eu acho que é fabulosa, que é a simplicidade, não é? Parece que é tudo tão simples, mas depois eles
tocam-nos de uma forma muito mais profunda. Eu acho que é essa, muitas vezes, a diferença entre, não é? Alguém que trabalha, faz muito, faz muito, faz muito, mas o resultado não é tão tocante como alguém que pensa. E a questão do pensamento é muito importante para se fazer, para se criar. E ligado ao pensamento está sempre o ler, o ver, o falar, não é? Estas coisas que nós temos tido aqui. Tem sido, para mim, tem sido uma descoberta fabulosa, não só da sua própria personagem, não é? Que eu começo a ver nos diálogos que você tem um percurso fundamental, diria eu, quase, na história do cinema de animação brasileiro. Você está um pouco em todas as coisas, está ali a dar o toque final, não é? Em vários momentos da história do cinema de animação brasileiro. Isso é muito interessante, para além das suas próprias obras, não é? Tipo, E esta descoberta é fundamental. Não, e esta descoberta de nós ouvirmos uns e outros e de falarmos entre nós é também muito importante e fundamental, diria eu, para termos mais informação, mais conhecimento, mais saber e conseguirmos também, quando fazemos as nossas obras, ter essa capacidade, não é? Um pouco quase como os artistas plásticos que vão escavando, vão tirando e tirando, e depois no fim você só tem uma linha ou duas, mas ela tem mais essência, não é? Ou como alguns filmes não é? De grandes mestres, o McLaren, outros grandes mestres da animação, são linhas e são pontos, mas que não deixam, por vezes, de ter mais força e mais sensação dentro de nós do que, sei lá, imagens muito mais fabulosas em termos da qualidade do desenho, do grafismo, mas que depois tocam-nos menos do ponto de vista da sensação. Porque às vezes a gente se perde com tanta informação, tanto virtuosismo, né? E aquilo cansa, né? Como isso, é verdade. Aquele filme um exemplo disso, aquele filme sobre o Van Gogh, que é muito interessante, Vincent, né? Vincent, exatamente. Fizeram com o estilo da pintura do Van Gogh, Vincent Van Gogh. É um filme bonito, mas é um filme que cansa. Eu achei a proposta válida, mas não é... Se você pensa, puxa, mas Van Gogh, vou ficar maravilhado, mas acho que aquilo fica cansado. É só um filme bonito, enfim, não é? Não tem. Fernando, a gente tem uma trajetória parecida, assim, né? Você começou criando, né? Fazendo filmes, claro, descobrindo a linguagem, e daí eu acho que, como eu, também fez tudo que existia ao seu alcance em termos de animação, porque animação é a sua linguagem, e você então criou um festival, dá aulas, né, investiga, né? Eu gosto muito da parte em que você está falando das escolas, do ensino, da filosofia, como é que a gente introduz a filosofia, né, na cabeça de pessoas, né, para pensarmos todos de jeitos diferentes e originais, né? Então, eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, assim, como é que é a sua trajetória com a animação. Exato. É assim, eu tive a sorte, um pouco como... Os meus amigos às vezes dizem que eu sou como o Obelix, caí dentro do caldeirão da animação, e a minha posição foi a animação e ainda não consegui sair de lá. Eu às vezes tento, mas não consigo. E então e eu desde muito cedo comecei, por várias razões, mas havia na minha terra natal, que era uma terra relativamente pequena, do outro lado do Tejo, fora de Lisboa, só que tinha uma vida cultural muito intensa. E eu crescia ligado a essa vida cultural e essencialmente tinha duas coisas fundamentais para nós, que tinha uma biblioteca, onde nós não só íamos buscar livros, mas também trabalhávamos os livros, nós tratávamos da saúde dos livros, ou seja, quando havia algum livro partido, nós colávamos, ajeitávamos, éramos nós que fazíamos movimentar a biblioteca. E então você aí aprende imenso como catalogar, a sequência dos autores, não é? É o último nome, é o Magalhães, não é o Marcos que conta, então tem que estar nos M's, MA. Então, do ponto de vista da organização e depois da leitura, isso foi muito importante, não é? E depois, nesta biblioteca, todos os sábados havia
sessões de cinema e havia sessões de artes. Vinha alguém ensinar-nos uma arte, todos os sábados. Pintar, construir instrumento musical para fazer música, como comer corretamente, como ouvir música, como criar personagens para um livro de ilustração. Bom, todos os sábados havia um grupo novo de pessoas que nos vinham ensinar teatro, fantoche, mamelengo, bom, que privilégio. Tudo. E então, é um privilégio fabuloso. Então, aí, eu acho que é uma coisa que ainda hoje me segue, que é a ideia da totalidade. Quer dizer, que uma arte não existe por si só. Ela é sempre um somatório e você torna-se muito mais aberto às coisas todas, não é? Para já a nossa arte, não é? A animação, ela própria é o somatório de todas as artes, não é? Eu costumo dizer que é todas as artes mais uma, porque é aquela que inventa o movimento e nenhuma das outras o inventa. Só vai buscar um movimento que já existe na natureza, não é? Ou no nosso corpo. E então essa é logo uma vantagem inicial. E depois... os filmes que nos eram apresentados no final destas sessões, e milhares de vezes os Chaplins todos. As curtas do Chaplin, em Super 8, nós víamos. Recebíamos filmes da Embaixada da França e da Embaixada do Canadá. Daí que da Alemanha. A minha infância foi toda a ver filmes dos experimentalistas. Eu vi a Branca de Neve pela primeira vez, tinha 14 anos ou 15, não é? Até aí tinha visto todos os McLaren, tinha visto todos os Hans Richter, o Oscar Fischinger. Ou seja, vivi muito a ideia da animação, muito ligada ao experimentalismo. Não é? Como ela nasce, na realidade, no início, não é? O princípio do século XX, quando aparece o cinema de animação está muito ligado, não é? Especialmente nos anos 20, não é? E toda a Alemanha, um pouco na parte da França, não é? Toda ela utilizava o cinema de animação como uma forma experimentalista. É verdade que nos Estados Unidos as coisas eram mais pensadas do ponto de vista comercial, com os Fleischer, com o Walt Disney, não é? Com a Hanna-Barbera, mas o lado europeu e de alguma forma de influência europeia, como seria o Canadá, tanto o Canadá do Quebec como o Canadá inglês, não é? De alguma forma, se calhar também outros países que tinham assim muita cultura próxima, todos nós bebemos muito desse experimentalismo. E então crescemos um pouco à volta disso, não é? E quando você vê o mesmo filme muitas vezes, a partir de determinada altura você já não olha a tela, começa a olhar para o projetor de cinema. E então aí você começa a interessar-se o que é que se passa ali atrás. E como quem projetava os filmes era um amigo da nossa família, eu comecei a aprender a projetar. E aos 8 anos eu projetava os filmes para os outros meninos. E comecei a fazer como uma banana, a pegar num... Eu já contei isto no Canadá. Eu roubava aquelas notícias que vinham no princípio e no fim dos filmes do National Film Board, que tinham sempre muito bem organizados. Eu roubava todas as semanas no metro, então ia colando e depois ia desenhando diretamente na película um pouco para fazer como o McLaren, não é? E como tinha acesso ao projetor, eu desenhava e via logo de seguida, não é? Então o meu trabalho inicial da animação começa assim, na película sobre 16mm, depois começa a ir ao cinema local e começa a fazer o mesmo com 35mm. Eu ia ao cinema gratuitamente, sem pagar, porque desenhava a palavra intervalo, fazia uma ação da palavra intervalo na película 35mm. Eles passavam no cinema. E então havia 2 intervalos de antes, que era para o pessoal ir ao bar, tomar cerveja, fumar, né? E mudar as bobinas, não é? Porque as bobinas tinham que ser mudadas. Agora você tem um carregamento do filme todo. Agora já não tem filme sequer, não é? Mas quando há película, você conseguia carregar a película toda. Mas no início você tinha que mudar as bobinas. E então nessa mudança fazia a animação da palavra intervalo diretamente sobre a película. E isso dava-me um mês gratuito de ir ao cinema, sem pagar, e via tudo, não é? Os Tarzans todos, tudo o que passava, via muito boas, todos os italianos, o neorrealismo italiano, eu vi tudo o que passava no cinema. Mas essa ideia...
essa ideia de desenhar na película veio do McLaren? Você já tinha visto os filmes dele? Ela veio do McLaren, dos Ah, filmes, tá. de eu ver os filmes do McLaren e de perceber como é que ele fazia, não é? Ah, E de ser tá. explicado. E eu sou digamos, um filho, não é? Direto, da animação direta É, sobre sim. película. Não é? Depois, mais tarde, com a Revolução de 1974, nós ganhámos uma câmara de double 8, que era uma câmara Aham. que gravava em película de dupla perfuração de 16 milímetros, metade de cada vez. E Depois depois cortavam, tivemos né? uma câmara Super 8 e depois uma 16 milímetros que eu ainda tenho aqui. Está ali a Pai Arbolex, não sei se É. vocês veem. Esta foi a câmera que eu usei para fazer o meu primeiro filme mais profissional. Era É um luxo, muito boa uma, essa câmera. é um luxo, não é? É uma câmera ainda à corda, mas fabulosa. É. Ainda hoje funciona muito bem. Ela é ótima, que não precisa nem E de bateria, não precisa de nada. É nada, nada, exatamente. E fazer então, pixelation no ar livre. e- completamente, é. Vimos muitas coisas. E nesta altura, e isso é uma coisa que nos une também, eu tinha 16 anos quando nasce o Cinanima. E Aham. eu acho que sou das pessoas vivas, a pessoa que mais vezes foi ao Cinanima. Porque eu quase todos os anos eu vou no Cinanima. Aham. E pronto. É, o Cinanima é fantástico. É realmente. Foi uma escola para Também. todos nós também, porque o Cinanima tinha essa coisa, essa relação muito forte e mantém, não é? Com a formação. E então eu é lá que conheço os meus amigos franceses e com 17 anos, 18, eu vou para a França e vou fazer oficinas com eles. Nós tínhamos câmaras como estas, tínhamos um caminhão e íamos Uhum. pela França inteira, pela Europa, fazer oficinas com crianças e jovens. E eu próprio fiz um curso de cinema em Grenoble, na universidade, um curso de cinema com Uhum. especialização em cinema de animação. Muito legal. E então, E, pronto, e, e e para a você. partir daí, diga, diga. Não, porque é mais ou menos em paralelo, assim, como quase todo mundo vive, né? Assim, se empolga com a animação, produz um pouco, faz essas experiências e e dá uma ânsia muito grande de compartilhar com as pessoas, né? Olha como é que eu faço, É, né? Eu senti isso desde o primeiro filme. É uma mágica tão legal ver os seus desenhos se movendo que você quer compartilhar aquilo, né? No sentido de eu quero que os outros façam também isso que eu estou fazendo, né? E a gente então faz oficinas e vê acontecer e tal. E aí chega um momento em que a gente precisa formalizar isso, né? Ter uma teoria por trás que você possa usar, uma filosofia, uma metodologia. E aí, como é que foi isso? Você conseguiu fazer isso, assim, com o seu trabalho acadêmico? Como é que surgiu na sim, sua pronto, vida? eu depois eu regresso, onde pronto, tive alguns anos em França, eu dei aulas nos arredores de Trailles, de Paris, onde fazíamos workshops e oficinas de... Era uma universidade, um instituto, que fazia formação só para pessoas estrangeiras, havia alguns franceses também, mas essencialmente estrangeiros, e aí nós tivemos uma relação muito forte com o mundo inteiro e também com muitos criadores franceses. Há um momento de viragem, isto passava-se ainda no tempo do Jacques Lang, em que o Jacques Lang era o ministro da cultura Uhum. francês, um homem que fez muito pela É. cultura francesa, e Foi, é. há uma mudança grande política na França, e o que acontece é que esta mudança política faz com que o novo diretor do Instituto diga assim: o que é que faz um estrangeiro aqui a ensinar a grande cultura francesa? E então já não Uhum. sou mais convidado para dar aulas lá em Ah, Marly-le-Roi e legal. regresso para Portugal
E pronto, mas regresso um pouco com toda esta energia, com toda esta carga e com todo este espaço também de querer continuar a partilhar. E por coincidência, em 1986, que é mais ou menos quando eu regresso, eu faço um filme que ganha um prémio para o jovem cineasta no Cinanima, em 1976, um filme chamado Evasão e Invasão. E sou, nesse ano, convidado para fazer, juntamente com o Zé Pedro Cavalheiro, também um grande realizador português, para dirigirmos uma coisa chamada CITEN, que é o Centro de Imagem e Técnicas Narrativas. E aí, durante 18, 19 anos, praticamente, nós vamos ser a única escola, praticamente em Portugal, para além daquilo que acontecia no Cinanima, das ações de formação anuais que aconteciam no Cinanima, era o único sítio onde as pessoas podiam, especialmente os jovens autores, aprender animação. E nós, mais uma vez, começámos a linkar a animação com a banda desenhada, com a música, com muitas técnicas misturadas. E então o CITEN, este Centro de Imagem e Técnicas Narrativas, foi um espaço não só de formação de muita gente que hoje são grandes realizadores portugueses, ou que começaram aí e que depois continuaram e evoluíram, mas foi também um espaço grande para nós também evoluirmos do ponto de vista académico. Eu, como regresso à universidade e como tinha contactado muita gente e muitas culturas, eu vou fazer um curso que eu achava que era fundamental para a minha formação pessoal, que era a antropologia. E então eu faço um curso, uma escola superior de antropologia social e depois faço um mestrado em comunicação, cultura e tecnologias, pronto, tentando ligar sempre este trabalho que fazíamos na Fundação Gulbenkian e que fazia também em algumas aulas que eu já dava numa escola profissional em Portugal, começando a jogar estas coisas todas e um pouco criar esse pensamento. Como eu sempre gostei, eu costumo dizer que não sou um realizador tout court. Acho que faço filmes e faço instalações e gosto de criar, mais no sentido de poder ser um melhor formador. Não é? Acho que sinto-me mais à vontade enquanto formador ou professor do que enquanto realizador tout court. Mas gosto de criar e esse lado do criar faz com que, no final, a meio mais ou menos dos anos 90, nós criámos um grupo chamado Expresso Oriente e começamos um pouco a fazer em Portugal. Era um grupo muito heterogéneo. Havia eu, que era mais do cinema de animação, havia também gente da antropologia, havia uma cantora da Fundação Gulbenkian, havia um artista, o Rui Viana, que é um grande artista plástico e escultor, e começámos a fazer coisas muito de intervenção em espaços públicos, na rua, na Bienal de Cerveira, que é uma grande bienal de artes que existe em Portugal, e começámos a criar tanta coisa que houve uma altura que nós dissemos fazia sentido criarmos uma linha a todas estas coisas que nós fizéssemos e que tivesse um objetivo e que agregasse um público. E eu faço a sugestão, eu acho que o ideal para isso é nós fazermos um festival de artes. E eu acho que a arte que congrega todas as nossas artes é mesmo o cinema de animação. E em 2000 nós, ligados por esta gente toda, começámos a criar, e a fazer a Monstra, que continua de alguma forma ligada ainda durante 5 anos com as formações da Fundação Gulbenkian, e nessa altura, um ano antes, em 1999, eu comecei a dar aulas também na Escola Superior de Artes e Design, nas Caldas da Rainha, hoje sou professor, e pronto, e as coisas começam, digamos, a congregar-se, o lado académico, o lado da criatividade e o lado também um pouco, como é que se diz, experimentalista, que era o espaço essencial da Fundação Carlos Gulbenkian, com o outro lado, que é o lado do Festival Monstra, que é um espaço onde nós, essencialmente, queremos mostrar às pessoas como é que a arte do cinema de animação é muito mais evoluída do que aquilo que as pessoas julgam, porque há sempre aquela ideia de que o cinema de animação é uma coisa para crianças e não para adultos e para muita gente mais crescida.
E depois, ao mesmo tempo, começar a congregar, a fazer aquilo que nós chamávamos as nossas transdisciplinaridades, não é? A propor às pessoas para criarem ao vivo com elas. Ou seja, convidamos músicos, fazemos uma coisa chamada a capelinha das imagens, em que quem ia ao cinema, enquanto tomava um café, bebia um chope, podia estar a desenhar diretamente sobre a película. Depois agarrávamos no final do festival, agarrávamos nesse filme todo, desenhado por todo o mundo, Fazia. uma espécie de cadáver esquisito, animado, não é? Uhum. E projetávamos com um grupo de jazz que improvisava também ao vivo música sobre esse. Legal. E então, pronto, este é um pouco, é o espaço onde a gente se vai movendo e vamos criando um pouco alicerces, não é? E o que é muito interessante, nesta vida, e você tem essa experiência, eu ouço muitas vezes os seus alunos falarem nisso também, não é? É que nós vamos deixando ao longo do percurso muita gente, não é? Que às vezes chegam ao pé de mim, um dia destes houve um professor, como é que está? E então o cara que me chamava professor já tem um pós-doutorado que liga a questão com tecnologia super desenvolvida, a realidade. São os cabelos brancos. Os cabelos brancos proporcionam isso. Já estou completamente ultrapassado, mas tem esse lado sempre um pouco carinhoso, que é você continuar a ser o professor na imagem, na cabeça dessas pessoas que neste momento já têm uma capacidade criativa, inventiva, um know-how muito, muito grande e em muitas áreas muito maior do que eu próprio. Não é? E isso é interessante, não é? Faz parte do nosso, acho eu, do nosso legado, de alguma forma. Não é? Não só as coisas que nós fazemos, mas também as coisas que nós trocamos com os outros. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu achei interessante quando você falou, para apresentar a Monstra, você falou que era um festival de artes, né? Exato. Mas ainda tem esse nome, não, né? Festival de Artes. Tem artes no título da Monstra, não. É um festival já de não, animação. Infelizmente já não tem, ficou só com a animação, mas tem dentro um dos seus pilares, digamos, nós temos 4 grandes pilares que sustentam a Monstra, não é? Um deles é naturalmente o cinema mais recente, a inovação, etc. O outro que é o cinema pensado para os mais jovens, não é? Aquilo que nós chamamos a Monstrinha, não é? E que tem um sucesso enorme. Nós anualmente chegamos a 30 mil crianças na zona da Grande Lisboa. Não é? É verdade que para uma cidade como o Rio ou São Paulo, não é? 30 mil pessoas é muito pouco, mas apesar de tudo, para uma cidade como Lisboa, que tem, sei lá, no seu centro tem 800 mil habitantes, 1 milhão, não é? É uma percentagem grande da população. E isso é muito interessante, nós sabermos que, eu encontro ainda hoje muitos jovens também que me dizem assim, eu conheço muito bem, eu comecei a ver filmes de animação na Monstrinha. Não é? E mais uma vez, isso é muito interessante. E depois há mais 2 pilares que são muito importantes no festival. Um é o da formação, não é? Onde nós convidamos muitas pessoas de várias áreas, não é? Pessoas da animação mais, não é? Mais analógica, não é? Eu lembro-me, há meia dúzia de histórias na Monstra que são fabulosas, mas uma delas passa-se com o Chico Liberato, não é? O Chico Liberato temos à Monstra, ele e a Alba fazem uma conversa sobre o seu trabalho. E por coincidência das coincidências, há 5 turmas do secundário que vêm assistir. Nem sempre, mas há professores que se juntam, nós queremos ir assistir a esta. Eu acho que foi ao acaso, não é? Não foi nada pensado, que era o Chico Liberato, não, foi uma coisa do acaso. E você não imagina que eu começo a olhar para aqueles jovens e começo a pensar assim, vai ser uma coisa muito interessante, ou todo mundo vai bocejar, ou vai ser aqui uma descoberta. E o pessoal do cinema teve que nos tirar todos da sala. Ninguém parava de pôr questões ao Chico. O Chico encantou todos aqueles jovens de 14, 16 anos de idade, não é? Com aquela autenticidade que é dele, com aquela relação, falar daquilo que é a sua cultura, não é? Que é uma cultura lindíssima, muito forte, não é? Talvez
o Brasil é um amontoado, um encontro de imensas culturas, não é? E então é muito interessante ele mostrar pedaços dos seus filmes, o Boi Aruá, os ritos de passagem, etc. E os jovens estarem ali a ver e a porem questões, e foi, sem dúvida, um dos momentos muito fabulosos. E você tem pessoas dessas, não é? Que são do mais puro e próximo que há, e depois também tem pessoas que vêm falar de realidade virtual, realidade aumentada, com muitas máquinas, que às vezes, como as nossas, nem sempre funcionam à primeira. E então esse encontro também é muito interessante porque você põe em diálogo muita gente que é fundamental encontrar e que a formação é muito interessante. Não é? E depois há um último pilar do festival, que é aí que está, digamos, congregada talvez aquela palavra arte com mais evidência, que é anualmente nós convidamos pessoas que nunca pensariam encontrar-se para criar obras para o festival. Sei lá, arquitetos, animadores, músicos, artistas plásticos, performers, bailarinos, arquitetos, não é? Aliás, o meu colega de programação do festival, o Miguel Pires de Matos, em 1910 era um grande arquiteto da Praça Portuguesa e hoje em dia é um grande reação. Já está a fazer o segundo filme, o primeiro filme já teve prémios e abandonou completamente a arquitetura por causa do Festival Monstra e por causa de 4 projetos que nós encomendámos a ele, a compositores de música contemporânea, a bailarinos, e que ele fez um pouco essa ligação e que ficou fascinado. Aliás, ele já era fascinado pela animação enquanto espectador, tornou-se um ator. E isso é muito interessante, não é? Esse lado de como é que as artes, quando descobrem a magia da animação, as pessoas ficam contagiadas e há muitos projetos que nasceram na mostra como uma espécie de exercício, embrião, e de repente elas continuam ainda hoje, 10 anos, 12 anos depois, continuam ativas e as pessoas que era era um cara que fazia percussão e nós convidamos para fazer percussão à volta de filmes de animação e ainda hoje uma parte do trabalho dele é andar por várias terras a mostrar filmes e ele a fazer percussão ao vivo em cima de cinema de animação. Para além do seu grupo musical, etc. Não é? Portanto, isto é muito interessante, estes encontros sei lá, um músico português, que nós convidamos um criador italiano para fazer uma peça inspirada no mar e nos barcos para abrir a mostra. E dissemos assim, mas você tem que trabalhar com um músico português. Isto passou-se há 4 anos e 4 anos depois eles continuam. Há pouco tempo disseram que estavam, antes desta pandemia, em fevereiro, estavam na Alemanha, em Berlim, a fazer um espetáculo juntos. Ou seja, e as coisas encontram-se e continuam para além da monstra, não é? E isso eu acho que é um trabalho que eu acho que é fundamental. No amiga Marina Estela Graça, não é? Pedia-nos para nós falarmos desta ideia, daquilo que é a importância dos festivais, não é? E você tem uma experiência também enorme com Anima Mundi, não é? Pessoas que nunca pensariam. Também é espectadores, olhos de cultura que às vezes somos mais distantes e que nós vemos como culturas menores e que de repente começamos a ver, mas aquela gente do Iraque também faz coisas bonitas e também me tocam. Eu pensava que eles só punham bombas, não é? Aquela pessoa no norte da África tem capacidade de fazer filmes tão sensíveis, tão sensacionais como, sei lá, a Rossana Urbes, a nossa Regina Pessoa e muitos outros grandes autores e artistas do mundo inteiro. E eu acho que para mim certeza, o Festival Monstra... A gente dando a oportunidade desses encontros, eles acontecem e geram coisas fantásticas, como essa do Chico Liberato, né? Muito, muito feliz de ouvir essa história. O Arnaldo Galvão aqui está perguntando, está pontuando aqui uma coisa importante, que a Monstra foi o primeiro festival que se adaptou aí para o formato de internet, né?
foi rápido, né? Vocês Exato. viram que não Eu ia acho poder fazer. Acho que foi meio em cima da hora, né? Vocês souberam que não. que sim. Eu acho que essa adaptação, eu acho que vem também deste nosso hábito de trabalharmos com a coisa mais experimental que você possa pensar, não é? Que é um papel e um lápis, mas Uhum. também ao mesmo tempo de estarmos habituados a dialogar e a fazer e a pedir a pessoas coisas com realidade aumentada, não é? Que você entra no cinema São Jorge com o seu celular e o cinema São Jorge não é o mesmo, porque tem Uhum. peixes a boiar à sua volta, tem objetos que caem, tem chuva, tem, sei lá. Ou seja, esse diálogo entre os diferentes níveis de abordagem da criatividade não são uma novidade para nós. Daí que partindo daquela ideia que eu acho que o fundamental é partilhar com os outros aquilo que nós temos a sorte de ver. E essa partilha, eu acho que ela pode ser feita, naturalmente, que nós temos ainda uma ligação muito umbilical à sala escura, ao grande ecrã, ao som com uma determinada dimensão, não é? Só a sala de cinema, por Sim. enquanto, ainda nos consegue dar. No entanto, não temos medo nenhum, não é? Até porque quando olhamos para, eu diria, mais de 50% da população do mundo, começa a haver filmes num ecrã desta dimensão, não é? E então, porque é que nós não vamos, já que temos aqui este manancial de obras de arte fundamentais, nós temos que não vamos guardá-las para nós e mostrar quando o vírus for embora. Vamos partilhá-las rapidamente com todo o mundo. E no fundo foi isso que fizemos, foi encontrar uma plataforma que nos desse algumas garantias a nós e também aos produtores e aos realizadores, que os copiados sem autorização, que os filmes só passavam na realidade onde todo o É. mundo queria. E aí, por acaso, foi muito interessante que nós estávamos com medo que todo o mundo fosse um pouco pedir, não é? Que o meu filme só pode ter em Portugal, só pode passar na Península Ibérica, e só houve 3 pessoas, e há uma que é meio do festival. Não quero que o meu filme também passe no mundo inteiro. E foi muito interessante essa abertura enorme de todos os realizadores em deixar passar as suas obras. E isso é muito interessante e se calhar também prova que as pessoas da animação têm este coração que você conhece e que você tem também e que muitos dos nossos amigos que eu vejo aqui passar, não é? O Arnaldo, o Wilson, não é? E todos os grandes mestres da animação, não é? Têm uma abertura enorme, não é? Eu faço uma obra para ser vista e ficam contentes quando ela é mesmo vista. E eu acho que é isso que nós também tentamos fazer. Será que a gente vai, assim, mesmo quando a pandemia acabar, você pensa em manter esse formato online? Eu acho que a Annecy também. Eu gostei muito de assistir tanto a Monstra como a Annecy na minha casa. É. Será que. Eu acho, eu acho que sim, até porque começa a haver uma coisa que não deixa de ser interessante. Não sei como é que é. É verdade que nós somos um pouco privilegiados relativamente à maioria das pessoas. Mas apesar de tudo, pouco a pouco, as pessoas começam a ter em casa não uma televisão, não é, de 50 centímetros, mas começam a ter uma televisão que tem 1,5 metro, não é? E começam a ter um sistema de som também um pouco com melhor qualidade. Naturalmente que isso se calhar ainda não acontece em muitos locais com menos possibilidades económicas de muitas zonas do mundo, não é? Mas há algumas que pouco a pouco nós começamos a saber que começam a ter os meios para ver pelo menos numa dimensão maior. E as Smart TV talvez sejam uma tentação, não é? Para nós, não digo o festival todo, claro, há uma parte, se calhar a parte daquilo que é o novo, algumas obras clássicas que só podem ser vistas dada a sua minúcia, dada a sua intensidade, não só narrativa como sonora, mas também a sua exuberância, e o seu lado minucioso em termos gráficos e plásticos. Se calhar essas obras precisam mesmo de um grande ecrã. Mas É, eu penso que cada eu vez acho que sim. começa a pensar mais. Há muitas obras que nós vamos conseguir passar no online e que podem ser vistas num ecrã não de 12 metros, mas de 1,5 metro ou 2 metros.
num bom televisor. Que você pode ser que evolua para o óculos, né? Aquele óculos de realidade virtual, não só para filmes completamente. interativos, mas filmes que você mergulha e esquece tudo. Como a gente está vivendo agora na pandemia, nesse isolamento, que a gente fica dentro de casa e às vezes a gente queria ter uma imersão total para poder sentir que está saindo de si mesmo, né? Mas Então, você vai vir agora, em março, você vai vir à Monstra e nós vamos fazer uma apresentação dos últimos óculos criados por uma empresa americana e chinesa, ah, que são uns óculos de realidade aumentada, quase como ah, os nossos óculos. É um misto de realidade aumentada, mas também realidade tá, virtual. Você tem em cada óculos, você tem. E o que é muito interessante, os óculos têm na frente uma câmera que já existe há muitos anos, é um desenvolvimento de uma empresa holandesa, não é? Que é uma câmera só única, mas que consegue ler também o Z, ou seja, a profundidade. Não é? Ela conhece o X e o Y, mas também ela reconhece, só com uma única câmera, reconhece a profundidade. Então tá. você tem uns óculos, não é? Que lhe permitem ver o ecrã à sua frente. E você pode dimensionar o ecrã do tamanho que quer. E pode, Aham. inclusivamente, usá-lo quase como se fosse tátil. Porque esta câmera vai saber onde é que você tem a sua mão e você vai, como se fosse um ecrã tátil no espaço. Não é? Você vai poder controlar o seu computador, ver os filmes que quiser, esteja no metrô, esteja no trem, esteja aguardando um amigo, esteja em sua casa, não é? E isso tudo em realidade aumentada, ou seja, você pode ter isso expandido no espaço, utilizando também esse próprio espaço para poder ter imagens em profundidade. E são óculos que vão Isso. entrar no mercado. É verdade que não ao preço de um celular, não é? Vão custar pelo que eu percebi, vão custar na casa dos 500 euros, isto quer dizer 2.000 reais, talvez, não? 2.000, 3.000 reais. Então precisa se Para uns óculos, mais pensando que os mais óculos um anteriores. mais um espaço que está precisando de conteúdo, né? É, Fernando, olha, a gente tem mais 15 minutos aqui do Instagram para concluirmos a nossa sessão de terapia aqui. Eu estou achando ótimo, sabe? Vendo tantas aberturas, né? Que a gente sabe que existem, né? A gente tem vivido aí, né? Nessas últimas edições dos nossos festivais, a gente tem visto tanta coisa para o futuro da animação, né? Tantos caminhos, tantas experiências que a gente pode fazer coisas bem diferentes, né? Eu acho é verdade. que tem uma identidade bem clara do que é o Cinanima, do que é o Monstra, do que é o Animamundi, do que é a Nessi, e é muito interessante. E a Marina Stella, que está aqui comentando, né, que também tem a questão de que só alguns privilegiados iam a Lisboa, ou a Nessi, ou ao Rio de Janeiro, para estar numa sala escura e assistir os filmes, né? A grande maioria ficava sem ver nada, né? Só ouvia falar do nome. Aqui acontece muito de gente que, eu já ouvi falar do Animamundi, gosto muito, mas você já foi? Não, nunca fui, porque não moro no Rio, não moro em São Paulo, entende? Mas o interessante é que essas pessoas vejam, né, os filmes, né? Então, Exatamente. Eu acho que esta nova abertura também vai no sentido daquilo que a Marina está a dizer, não é? Que nós podemos, não é? Nós, os privilegiados, que vemos muita coisa e que depois temos este trabalho ingrato que é decidir o que é que podemos mostrar naquele espaço curtinho do tempo que temos, não é? Ou seja, deixamos de fora mesmo assim já muitas coisas, mas eu penso que as edições online vão possibilitar que todo mundo possa ter acesso a essa janela e poder partilhar, não é? Tal como nós e tal como o público privilegiado do Rio, de São Paulo, de Lisboa, de Annecy, possa também partilhar pronto, as nossas programações, não é? E aquilo que nós também, porque partilhamos com os outros, porque o festival essencialmente também eu costumo dizer que é uma ideologia, não é? Você escolhe, dentro daquilo que é o seu olhar, a sua filosofia, você escolhe aquilo que quer partilhar com os outros, não é? E eu acho que esse lado
da ideologia, muito mais do que apenas uma programação, parece-me também importante porque ela está ligada com, no fundo, com o nosso início da nossa conversa, não é? Esse lado filosófico, esse lado de quase de revolução, não é? Que é você pensar e partilhar as suas ideias com os outros, agitá-los, não é? Mostrando que o mundo não é só esta fresta muito pequenininha, não é? O mundo não é só o Walt Disney, o mundo não é só, como se chama, Pixar. O mundo, no caso da animação, é muito mais do que isso, não é? E nós não temos nada contra a Pixar, não temos nada contra a Walt Disney. Temos contra o facto de apenas se mostrar esses filmes. E eu acho que é essa a nossa ideologia. É dizer, há muito mais além disso, e é isso que nós queremos partilhar com todo o mundo, não é? E com uma coisa que é muito importante e que você falava nela indiretamente, que é todas as novas tecnologias que nós estávamos falando, não é? Realidade virtual, realidade aumentada, está ligada à nossa arte, não é? Muito mais do que à imagem real, ela está ligada ao cinema de animação. E cada vez mais você não tem um filme com atores que não tenha uma incorporação de animação enorme lá atrás, não é? Tudo o que está feito digitalmente. Você hoje tem publicidade a carros que já não tem um automóvel lá. É tudo feito em 3D, é tudo virtual. A estrada, o prédio, o cara que vai lá dentro. E então, eu acho que os nossos caminhos da animação, e para fazer aqui uma apologia do futuro, não é? Nós podemos estar, voltando ao princípio, podemos estar muito mais próximos da nossa cultura e daquilo que são as nossas origens analógicas, não é? Do lápis e do papel, mas também podemos continuar na animação quando estamos fazendo trabalhos para um jogo, para uma realidade virtual, aumentada, seja o que for. Sim, sim. A animação está lá sempre. Sim. Criação de universos, né? E aceitação também de universos, né? Porque existem filmes que são... Você vê assim, a pessoa teve necessidade de fazer aquela imagem, né? E aquela imagem, às vezes, não é agradável, não é uma coisa que você... que conta uma história que você está pronto para receber. Mas o fato de você colocar num contexto, né, de uma amostra de experimental, ou uma amostra de jovens talentos, né, faz com que essa obra encontre o seu lugar e as pessoas aceitem e tentem se relacionar com aquilo, né? Isso acontece muito, assim, muito surpreendentemente, assim, com filmes que às vezes nós assistimos no momento da seleção e a gente pensa assim, esse filme é interessante, é intrigante, mas será que as pessoas vão entender? E a gente aposta, coloca lá na mostra. E depois, durante o festival, vem alguém falar com você assim, aquele filme é fantástico, aquele filme mudou minha vida. Isso acontece tantas vezes, aconteceram tantas vezes em todos os anos do festival, a gente fala, não, todas as obras têm direito a serem usufruídas, né? Não dá para ser tão rigoroso na seleção, não. Tem que ser... Nós temos uma máxima que é... porque, assim, uma das coisas que nós tentamos, de alguma forma, combater, entre aspas, é este blockbuster, não é? Esta invasão que há de filmes, essencialmente norte-americanos, no comércio, nos grandes ecrãs. E então queremos mostrar um pouco daquilo que está fora desse universo, não é? Mas também não queremos correr o risco de nos tornarmos um blockbuster de festivais, porque também acontece, não é? Você tem um grupo de filmes que vai a todos os festivais. E então nós temos uma obrigatoriedade na nossa seleção. 25% dos filmes que nós passamos não foram escolhidos noutros festivais. Por isso mesmo que você diz. E é sempre interessante passar um filme, você diz, mas há 5 filmes franceses que são muito melhores do que esse. Mas este filme é da Colômbia,
é do Paraguai, é sei lá, de um país que ninguém conhece e que tem uma cultura que é pouco conhecida. E então, e depois acontece isso. Ah, aquele filme iraniano, lá no fundo, tinha uma história tão tocante, foi muito bom eu ter visto esse filme. Não é? E você diz assim, mas ao lado passou um filme fabuloso, que já ganhou todos os festivais, e o cara nem falou nele. É. E eu acho que é esse lado de proporcionarmos a todas as pessoas essa hipótese de encontro com as várias sensibilidades, que é, no fundo, que é o nosso trabalho, mas também que é muito interessante, não é? É muito... Eu adoro muito isso, é muito gratificante, não é? É. E como é que estão as produções? Você vai... Eu vi no seu currículo, né, que você tem várias participações disso que você estava falando, com realidades virtuais, com novas tecnologias, com assuntos de filme para planetário, filme para instalações. Você continua produzindo? Assim? Sim, sim, sim. Sabe que eu sou um experimentalista, desde o experimentalista que gosta muito de... E gosto muito de desafios. Não, houve uma coisa o ano passado, há 2 anos. Eu fui convidado para ir a Havana fazer um projeto e mostrar uma série de filmes. E então eu fiz uma proposta que era agarrarmos em 25 jovens animadores cubanos, em 4 bailarinos e 4 músicos, e em 2 semanas nós criámos um espetáculo que foi apresentado ao vivo, numa coisa que há em Havana, que é a FAC, a Fábrica de Artes e de Cultura de Cuba, e foi uma coisa fabulosa, não é? Você estar ali a trabalhar com Nossa. 25 jovens realizadores dentro de uma linha que era o Adão no Paraíso, era a proposta. Porque houve um texto de um escritor português que foi cônsul em Havana, foi o nosso primeiro cônsul em Havana, há muitos, ainda no século passado, e ele escreveu esse conto lá, daí que nós tentámos fazê-lo também em Havana, e foi fabuloso. Você vê aqueles corpos que têm uma... Não é? No fundo, a cultura brasileira também tem esse lado, não é? O corpo tem outra movimentação que os países mais frios não têm, não é? Então a música, não é? Você tinha um trompetista que era um cara que quando tocava o mundo abanava. Tinha uma moça, uma baterista que percebeu exatamente tudo o que eu queria, e foi assim uma coisa, foi uma obra a crescer durante 2 semanas e depois fizemos um espetáculo fabuloso. Não é? E pronto, depois logo a seguir eu criei uma instalação também que teve muito sucesso para um festival em França, que era 25 ecrãs com corpos em movimento, mas cada corpo movimentava-se dentro da sua tela, mas também numa sequência lateral. Então você tinha 2 tipos de movimento, que era um movimento na tela e um movimento nas 24 telas, como se fosse um segundo. Não é? E que você olhava na lateral esse movimento lateral, mas também cada movimento dentro da sua própria tela. E pronto, ou seja, de coisas mais complexas, com câmaras interativas, com infravermelhos, etc. Já fizemos aí no Brasil, em Santa Catarina, há uns anos atrás, um projeto muito interessante chamado TXT, até coisas mais analógicas, mais desenhadas, mas pensando sempre nesta ideia de como é que eu posso reinventar o movimento e fazer esse movimento ser reinventado por quem o olha. Não é? Isso é... Fernando, temos 1 minuto e meio para terminar. Então... Bom. Então, olha, essa questão da terminar, performance... eu queria dizer... Oi. Desculpa, diz. Diga. Não, peraí, porque você travou. Fala de novo. Não, você que vai ter. Não, você que ia terminar. Pode... Palavras finais. Não, eu ia só dizer obrigado pelo convite. É um prazer também não só estar aqui hoje, mas estar todas as terças-feiras consigo e com os seus convidados. Não é? Outra semana estava aí aquele miúdo que eu já tinha conhecido na Sardinha em Lata, que estava a trabalhar cá em Portugal. Não é? O mundo é fabuloso, esta ideia de que nós podemos estar em todo o lado a fazer muitas coisas e a ser muito criativos. E eu agradeço, eu acho que este seu espaço é fundamental para nos agitar também.
foi. Perdemos. Que pena, tá travando um pouco. Estamos lotados, eu tenho que consertar aqui a minha banda. Gente, muito obrigado, Fernando. Foi ótimo. Continuamos a conversar todos, mais enquadrados. Tá? Vai ser enquadrados mesmo. Viagem de Magalhães é apenas um livro da minha estante que conta a história do meu tataravô, tetravô lá, sei lá. Faltam 8 segundos, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Um abraço a todos. Temos muitas